O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Na categoria de planetas esquisitos encontrados pelo TESS, este tem de ser um dos recordistas. O satélite caçador de exoplanetas da NASA encontrou um planeta gigante numa órbita super curtinha ao redor de uma anã branca. Anãs brancas são o que resta de estrelas como o Sol depois que morrem. Isso significa que o tal planeta é um sobrevivente. Ele resistiu à morte de sua própria estrela e aí migrou para dentro do sistema. O achado envolveu também dados de confirmação colhidos pelo Spitzer, telescópio espacial de infravermelho hoje aposentado, e foi publicado na última edição da revista Nature. A anã branca WD-1856 está a 80 anos-luz de distância na constelação do Dragão. Ela tem só 18 mil quilômetros de diâmetro, ou seja, uma vez e meio o tamanho da Terra, mas é um astro ultra denso com massa respeitável e uns 10 bilhões de anos de idade. É também membro mais distante de um sistema trinário. Já o planeta gigante WD-1856b é 7 vezes maior que o cadáver estelar em torno do qual orbita, ou seja, cerca de 130 mil quilômetros de diâmetro, comparável a Júpiter, e dá uma volta a cada 34 horas. Cássio, que está de volta aí, deu uma caidinha. O resultado interessante esse do TESS, a gente sempre traz aqui os planetas bizarros do TESS, né? E esse aqui é um dos mais bizarros, e sabe de quem ele me lembrou? Ele me lembrou do nosso querido Abe Loeb, que fala de planetas ao redor de anãs brancas e tal, e a migração desse planeta gigante sugere uma coisa que ele tinha falado, a possibilidade de migração de planetas terrestres para dentro do sistema depois com as anãs brancas, e a possibilidade de que eles ficassem numa espécie de zona habitável ali, porque a anã branca vai perdendo calor, mas muito vagarosamente, e se o planeta estiver perto o suficiente, ele poderia passar ali uns bons bilhões de anos numa chamada zona habitável. Então me lembrou muito esse resultado. A gente vê que realmente, primeiro, planetas sobrevivem à fase de gigante vermelha, provavelmente o nosso Júpiter vai sobreviver pelo menos à fase de gigante vermelha do Sol, e depois o que acontece com eles? No caso desse, parece que migrou para dentro. Não sei se isso é obrigatório, provavelmente não, os cientistas estão com dificuldade para explicar por que o diacho do planeta migrou, mas é também uma possibilidade nessa miríade de possibilidades que tem aí para desfechos de sistemas planetários. O que você tem a falar sobre isso? Exato, né? Negócio aí meio esquisitão. É um planeta que é maior do que Júpiter, e não é pouco maior do que Júpiter, orbitando uma anã branca que é um pouquinho maior do que a Terra. Então, o planeta é maior do que a sua estrela, né? E sem falar na diferença aí de massa e densidade, principalmente. O que eu estava pensando a respeito disso, né, era que essa fase de gigante vermelha, a estrela infla muito, as camadas exteriores vão muito para frente, né, muito para fora, e os planetas acabam sofrendo um arrasto, né? E esse arrasto aí, não deixa de ser um atrito, acaba tirando energia na órbita e ele vai espiralando para dentro. Agora ele deve ter estabilizado de algum jeito, inclusive uma das hipóteses que o pessoal levanta no artigo é de ele ter tido uma órbita bem mais elíptica, né, e foi circularizando conforme foi se aproximando dessa migração. Uma hipótese seria essa, né, uma migração através desse arrasto no gás, é um gás de baixa densidade, mas ainda assim, ao longo do tempo, ainda mais Júpiter bombado, né, que deve ter uma área maior, para fazer esse arrasto ficar mais eficiente. Mas sobreviveu, né? Essa é a ideia. Sobreviveu, por isso a gigante vermelha é fria, né? Então tem uma temperatura de 3.000, 4.000 Kelvin no exterior, conforme expande vai esfriando ainda mais, então não vai derreter um planeta rochoso, por exemplo. Eu, pelo menos de cabeça, assim, imagino que não. Mas ele vai espiralando e deve sobreviver. Agora, essa história de zona habitável em torno de anã branca, eu já não sei, porque se eu bem me lembro, essas bichinhas aí, essas anãs brancas, elas são fraquinhas, mas a radiação é de alta energia, é muita coisa no ultravioleta, né? Pouca coisa ali depois do amarelo, né? Chegar no vermelho ou infravermelho. Então ela é bem esbranquiçada.
com muita coisa no ultravioleta. Então, sei, pô, de repente sobrevive, mas até aí começar a considerar coisas como vida com ultravioleta eu acho complicado, acho bem complicado. Teriam que ser uns venusianos com esteroides aí. Exatamente, os venusianos muito bem adaptados. Agora, uma coisa que me ocorre, a gente sabe que anãs brancas por vezes podem explodir como novas ou como supernovas, consumindo material de estrelas companheiras. Será que dá para fazer isso com o planeta gigante, Cássio? Essa estrela aí roubar a matéria do planeta gigante a ponto de detonar, ou vai faltar massa? Já aí a gente tem que ver, né? Você precisa ter o quê? Uma anã branca no máximo pode ter 1,4 massas solares, né? Depois ela colapsa numa supernova do tipo 1A. Então ela tem que estar neste limite e o Júpiter ou o super Júpiter tem que ter uma fração apreciável, né? Do que necessita ali. Então acho que dá sim, viu? Se as duas coisas estiverem próximas dos limites considerados aí, o Júpiter talvez seja. Tem muita questão dessas, né? A anã branca está realmente no limite, basta acretar aí um pouco mais de matéria para fazer essa explosão. E Júpiter, né? Se você acha um Júpiter bombado como esse aí, que é maior do que o nosso, se as duas coisas tiverem aí exageradamente gordo Júpiter e a anã branca ali bem no limite perigoso da fronteira para virar estrela de nêutron, para colapsar, daria sim, daria sim.